E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Se ajeita, senta confortavelmente, pega aquele café, começando mais uma aula de história do professor Derson. Bora lá. É o seguinte, vamos continuar nas atividades dos pets. Agora, os pets estão divididos por bimestre, certo? Então, nós temos dois pets por bimestre. O primeiro pet, de 1 ao 4, da semana 1 até o número 4, foi feito pelo governo do estado de Minas Gerais. Daqui em diante, até o final do bimestre, são aulas e PET preparado pelos professores, tá? Então nós vamos na semana 5, 6, 7 e 8 preparado pelos professores, beleza? Então vamos começar aqui com a minha parte. Tem dois pets, eu pus aqui os dois pets, deixa eu ajeitar aqui, tá? Tem um pet que a escola preparou, tá do lado esquerdo da tela aí, tá? E do lado direito aqui é o pet que eu preparei. São os mesmos, tá, pessoal? O mesmo conteúdo. Só que aqui tem a formatação que a escola escolheu, que aqui tem aqui eu escolhi. Nessa transição, algumas diferenças podem ter aparecido. Então eu vou dar preferência para usar o meu, tá? O meu arquivo. Mas o texto, o conteúdo, as atividades são as mesmas. Pode ter uma diferencinha ou outra, tá? Pode ter algum errinho aí na hora de formatar, de corrigir, mas tá tudo certo aí. Quem tá com o patch impresso vai conseguir fazer tranquilamente. Quem tá usando o patch que o Carlos postou também, tá tudo certo. E quem quiser, eu vou passar esse patch aqui, esse PDF aqui do arquivo do jeito que eu formatei aqui. Tá bom? Vamos usar do lado de cá. Vou até fechar esse daqui. Usar só esse. Ok? Voltando aqui no início, vocês já viram o começo, Proclamação da República, é um aprofundamento, né? Na verdade, um aprofundamento do que a gente já tinha visto na primeira semana do PET do Estado de Minas Gerais, tá? Mas agora vamos aprofundar um pouco mais e para isso eu preparei aqui alguns slides rapidinhos para vocês. Vamos lá, só um segundo. Ajeitando aqui a minha tela para eu poder apresentar vocês da melhor forma possível. E começamos então. Brasil, a implantação da República, certo? E aqui, tá. Vamos lá. Deodoro da Fonseca e a instalação da República. A proclamação da República acontece dia 15 de 11 de 1889, certo? Marechal Deodoro da Fonseca foi escolhido pelos defensores da nova República para ser o líder da Revolução e depois, posteriormente, o primeiro presidente dessa República. Qual é a situação, né? Nós temos lá Dom Pedro II comandando o Brasil, ainda com alguns laços, né, daquele período onde o Brasil era colônia, mantendo tradições imperiais criadas por seu pai, Dom Pedro I, mas ainda o Brasil não tinha alcançado níveis para ser um país respeitado mundialmente, economicamente, que é o mais primordial nesse momento, principalmente em 1889. Então, eles planejam ali derrubar Dom Pedro II e tomar o poder. Tá? O Marechal Deodoro Fonseca tinha certa ligação, certa proximidade com o Dom Pedro II, né, com o Pedrinho, porém, ele vai usar outros meios, outros caminhos para conseguir chegar ao poder. Tá? Ele vai ameaçar de outras formas que não diretamente. Bom, a influência de Silva Jardim e de José Patrocínio vão ser fundamentais, né? As ideias, o complô montado parte desse núcleo, tá? Do Silva Jardim, José Patrocínio, Deodoro da Fonseca. Não houve reação para defender a monarquia, por quê? Porque já era um momento de insatisfação pública. Não era só de insatisfação no poder, mas de insatisfação pública. Mas quando a gente fala pública, os negros estão insatisfeitos desde sempre no Brasil, né? Os pobres estão insatisfeitos desde sempre. Quem é que se torna insatisfeito, então? A burguesia brasileira, certo? Não houve mobilização popular na proclamação da República. Ora, por que não houve? Porque o povo
sabia que só estava trocando o dono dos cachorros, mas que os maus tratos, a falta de água, a falta de comida ia continuar. Então, troca, entra e sai do poder, e o povo vai falar assim: ah, para mim não muda nada, tem que continuar trabalhando, feito um burro de carga, então independente do que está acontecendo. Isso não é um pensamento muito bom para o povo, mas era como é, a frase está certa. Era assim e continua sendo dessa forma. Infelizmente, o povo não levanta os ânimos nem para o bem, nem para o mal, nem para revolucionar, nem para aclamar quando se trata de um governo a nível nacional. Bom, o local também. Vamos lá, próximo slide. A implantação da República, as primeiras medidas. Expulsão da família real do país, né? Tiraram o império, o imperador, então tem que tirar ele daqui, deportaram ele. Proclamação da República Federativa. O que é uma República Federativa? É um país que tem vários estados e esses estados se reúnem em uma federação, a União dos Estados se torna uma República Federativa. E aí essa união, essa junção vai ser, eles vão aceitar um livro de leis para organizar todos esses estados. Ou seja, eles estão entrando num acordo que algo em comum existe entre eles e que as regras e leis estabelecidas em todos esses estados devem ser as mesmas. Daí nasce a Constituição Federal, a Constituição Brasileira. Lógico que primeiro precisa eleger deputados de cada estado para montar as leis. Tá? Transformação de cada província em estado. As províncias, isso é interessante. O que acontece? As províncias, elas vêm da época desde o rei, né? Então tinha as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias eram pedaços de terra onde se captava e se concentrava a riqueza. Uma parte ia para o rei de Portugal, porque ele era dono de todo o Brasil, certo? Outra parte ficava ali para quem estava trabalhando, fazendo a benfeitoria, né? Trabalhando e beneficiando os produtos daquela região. Essas capitanias hereditárias se tornam as províncias durante o período imperial. E são as mesmas pessoas, porque Dom Pedro I e Dom Pedro II herdaram, de certa forma, o comando do Brasil do seu pai, Dom João VI. E eles não iam tirar os amigos do rei do cargo aonde dominavam aquele território. Então ficam as províncias. Ao proclamar a república, algo engraçado vai acontecer. Se tiramos o império, primeiro se tiramos o rei, depois se tiramos o império com os filhos dos reis, né, com os herdeiros do trono de Portugal, o que deveríamos fazer com as terras que eles distribuíram para as famílias daquela época? Né? Deveríamos retirar, tornar tudo coisa do povo. República significa coisa do povo, res pública, res coisa, pública do povo. Então deveríamos tomar todo esse território, transformar em coisa do povo e pedir para alguém que representa o povo tomar conta. Isso não foi feito. As terras provincianas foram tornadas terras particulares e os donos permaneceram nessas terras, que não eram donos. Mas tudo bem. Então, a transformação de cada província em estado. As províncias se tornaram estado, cada estado tinha suas subdivisões, tinha, né, as cidades, as vilas, vilarejos, que também são heranças do período anterior. Né? Então, em cada região, o que vai acabar provocando outros problemas sociais no futuro. Não reconhecimento de qualquer governo local contrário à República, ou seja, todos que se levantassem contra a República seria derrubado, seria censurado, preso, teria seus direitos vendidos e até podiam ser condenados como traidores e expulsos do país ou até mortos. Eleições para a Assembleia Constituinte, né? Então esse país, essa república teria eleições para que pudesse depois fazer uma Assembleia Constituinte, o livro de leis do país, foi o que eu disse antes. Separação entre a igreja e Estado, liberdade de cultos, secularização dos cemitérios e registro civil para nascimento, casamento e morte.
A parte de Estado burocrático de papelada era de responsabilidade da Igreja Católica durante o Brasil colonial, durante o Brasil Reino Unido e durante o Brasil Império. Tá? Só depois dessa separação o Estado se torna laico e aí vai separar as coisas. A Igreja fica responsável pela fé e o Estado, o governo, fica responsável por controlar a sociedade na papelada, na parte burocrática, criando aí os cartórios civis de registro, certo? Encilhamento é a crise econômica após o aumento do volume do dinheiro a ser emitido, ou seja, controlar a moeda do Brasil de uma forma que ele não se desvalorize. Infelizmente, isso a gente só foi aprender mais ou menos em 1994 e agora a gente está colocando a prova a fogo para ver se a gente realmente aprendeu a fazer isso. Eu acho que não. Eu acho que estão lançando nota de R$ 200 aí no momento de crise e no momento errado. E parece que até tiraram de circulação. Não sei direito, não estou por dentro. Vale um estudo, uma pesquisa. Beleza? Controlar então a moeda interna para que não tenha inflação. A República Federativa ela vai ter a autonomia administrativa, financeira e jurídica de cada estado. Ou seja, cada estado pode resolver para onde vai o seu dinheiro, os seus impostos. Uma parte dele tem que ir para a União, mas isso também é decidido dentro do estado e de acordo com a negociação que existe entre os estados e a federação. A parte jurídica, né, os estados vão ter os seus juízes e vão julgar as coisas, independente do julgamento a nível nacional, mas existe uma hierarquia para ser respeitada. Vai se estabelecer o presidencialismo, a escolha de presidentes para o cargo de governo, principal governo, tá? Depois vai se colocar isso em votação para ver se prefere, em vez de um presidencialismo, um parlamentarismo, e o povo prefere o presidencialismo. Os três poderes independentes, ou seja, a gente tem executivo, legislativo e judiciário. O executivo, ele vai pegar e vai fazer as leis colocar em prática. Então, aqui no executivo está o presidente, o prefeito, o governador, certo? O legislativo, ele faz as leis. Então, são os deputados, senadores, vereadores. Eles fazem as leis no texto, tá? Eles são representantes do povo para dizer o que a gente quer. Abre aspas. E o outro poder é o judiciário, né, que vai julgar se as leis estão sendo seguidas ou não. Garantia de liberdade de expressão. Então, isso é interessante porque qualquer um podia publicar no jornal impresso críticas ao governo. E aí isso é interessante porque se você critica o rei, ele manda cortar a cabeça. Se você lembra da rainha louca lá, da rainha cabeçuda de copas da Alice no País das Maravilhas, corta a cabeça. Ah, esse cara não gosta de mim, ele tá me criticando, corta a cabeça. Ah, cala a boca aí, cala a boca aí. Tô entendendo? Tá ok? Cala a boca aí. Isso não é certo. Tem que dar garantia de liberdade de expressão para que as pessoas possam criticar e, né, ou o governo melhora ou se derruba esse governo já que ele está sendo tão criticado quando as críticas são negativas. Uh, reunião e direito ao voto. O que é a reunião? As pessoas puderem se juntar em grupos e dizer que fazem parte de um grupo X, um partido, um grêmio, uma união, uma ONG, tá? Aí direito a votos. O direito a votos ele ainda é um pouco censitário, não é universal, mas vai se tornar universal logo. Então, os homens vão poder votar, maiores de 21 anos, alfabetizados. Esse alfabetizado pega, porque a alfabetização, principalmente nesse período, mas ainda hoje, é um critério que segrega, que separa, né? Tem alfabetização quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro vai trabalhar, porque senão passa fome. Então, assim, é uma realidade até hoje no Brasil, né? Tem crianças que saem da escola na terceira série não terminam de ser alfabetizadas porque precisam ajudar o pai e a mãe a trabalhar na roça, no sinal, nas piores situações, né? O direito à propriedade, então as pessoas vão poder ter a propriedade e ninguém vai poder pôr plaquinha para ela se colocar na rua, né? Então é dela, desde que esteja tudo nos conformes de dentro da lei, ninguém, nem a polícia pode entrar se não tiver mandado judicial. Liberdade ao culto, a prática religiosa agora é livre, cada um pode fazer o culto ao Deus que quiser a partir
de 1889 no Brasil. Veja hoje que tem pessoas querendo proibir acontecimentos religiosos porque não fazem parte da crença que ele acredita, né? Por puro preconceito religioso. A gente vê notícias direto de templos, principalmente afro-descendentes, né, de cultura religiosa afro, matriz africana, ele sendo destruído por pessoas que são cristãos, né, cristãos, destruindo o templo dos outros. E o ensino laico, né? As escolas não devem ensinar de acordo com uma religião, né? Mas devem ensinar o que é cada uma das religiões que existem. 1889. Tinha seus erros, tinha suas falhas, mas tinha suas qualidades. A República de 1889. A República por um fio de espada. Então, vai ter um momento que Deodoro vai ter que renunciar, vai assumir Floriano Peixoto, tá? E aí começa um momento de queda desse governo. Vamos deixar isso para as próximas aulas, tá certo? Bom, vocês vão pegar e vão. Aqui a apresentação. Agora, vão pegar o PET, vão ler os textos, calma, ok? Vamos ver como que foi o golpe de 15 de novembro de 1889, os primeiros anos da República, e vão responder as questões, certo? Depois eu faço um vídeo ou mando as questões aí corrigidinhas para vocês, tá certo? Por enquanto é só. Espero que vocês estejam bem. Usem máscaras, tomem cuidado, não fiquem dando rolezinho, não levem o vírus para casa, não matem seus avós. Beijo grande, abraço, até mais.